Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje é 8 de junho de 2026 e estamos iniciando a atividade do eixo temático Educação em Ciências Farmacêuticas. Esse é um dos eixos do programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas, eh, e promovido, né, pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual eu lhes dou as boas-vindas. As atividades de todos os eixos desse programa educacional, elas ocorrem às segundas-feiras, das 18 às 19h30, e o calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores, que são eles: EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e Wheaton Brasil. Eu sou Silvia Storpirtes, acadêmica titular da cadeira número 11 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e presidente do Conselho Curador da Fundação Instituto de Pesquisas Farmacêuticas, FIP-Farma. Serei a moderadora dessa atividade e terá 1h30 com a seguinte distribuição de tempo: 10 minutos para abertura, 50 minutos para a apresentação da palestra e os 30 minutos finais direcionados para perguntas e respostas e também comentários. Solicitamos aos participantes que formulem as suas perguntas ou façam as suas colocações no Q&A, QIA. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim, e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. A palestra de hoje, intitulada A Inteligência Artificial na Formação Farmacêutica, da Academia à Prática Clínica, traz a convidada Daniela Cristina Fátio. A doutora Daniela é farmacêutica bioquímica, especialista em farmacologia clínica, com formação complementar em inteligência artificial e machine learning. Ela atua no Instituto de Inteligência Artificial na Saúde, no HARM, onde coordena projetos de tecnologia aplicados à atenção primária à saúde no SUS, contribuindo para o desenvolvimento de softwares voltados à tomada de decisão clínica, baseada em inteligência artificial. Possui experiência em gestão e inovação em saúde, tendo atuado como coordenadora nacional de boas práticas farmacêuticas em oncologia, no grupo Oncoclínicas, e também coordenadora de gestão de saúde e telemonitoramento na Care Plus Bupa. Também conta com experiência internacional como Pharmacy Assistant na Austrália. A sua trajetória inclui atuação em gestão de sinistros, análises clínicas hospitalares e ambulatoriais, práticas integrativas e complementares em saúde,
Foi membro do Comitê de Tecnologia na área farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, de 2024 a 2025. Ela é coautora do livro O que a Vida Ensina e também da obra bilíngue devocional Mulheres de Impacto. Atualmente dedica-se à integração entre saúde, tecnologia e inovação, com foco na melhoria da qualidade do cuidado e no fortalecimento dos sistemas de saúde. Bem, todos nós estamos muito a par, né, dos desafios e das coisas muito boas da IA. Ela está redefinindo a formação farmacêutica, criando novas oportunidades na prática clínica também. Neste webinar, a doutora Daniela Cristina Faccio, farmacologista clínica e especialista em IA na saúde, abordará como as tecnologias de inteligência artificial podem apoiar o ensino, otimizar decisões clínicas e preparar profissionais para os desafios e inovações na saúde digital. Com enorme satisfação, eu convido a doutora Daniela Cristina Faccio a iniciar a sua apresentação. Muitíssimo obrigada, professora Silvia, academia. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra ter o meu currículo dito por ti. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que aqui se encontram nessa segunda-feira. Falar sobre inteligência artificial na formação farmacêutica, farmácia clínica, e todo esse processo é muito gostoso, porque faz parte do meu dia a dia, e também foi um momento muito de transição, né, da farmácia assistencial, do cuidado, da tecnologia. Então, eu queria trazer um pouquinho para todo mundo que está nos ouvindo a importância da gente entender, não tecnicamente sobre a inteligência artificial, embora eu vá trazer alguns conceitos, mas como que ela chegou a nos dominar e como que ela pode ser tão importante para que a gente continue cuidando dos nossos pacientes. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a nossa agenda, tá? Eu separei 8 tópicos, e aqui, como vocês podem ver, pulei direto aqui, fui para o 8, pulei o 8, mas são 8 tópicos. Então, a gente vai falar um pouquinho de contexto, histórias, fundamentos, aplicações, panorama, aplicações e aplicações na farmácia. Vou trazer, né, um caso prático de sucesso que a gente já tem em tecnologia do Brasil, pontos fortes e limites, as boas práticas e perfil profissional, e horizonte e aí fechamento para que a gente conclua o nosso bate-papo de hoje. Então, por que é importante falar de IA agora, né? A gente fala muito que a tecnologia vai invadir o futuro, que a inteligência artificial vai invadir o futuro, mas o futuro ele já está aqui, ele já vem no nosso dia a dia, né? A gente vê uma IA com crescimento exponencial, todo mundo falando das LLMs da vida, o impacto na saúde, o trabalho intelectual. Eu, como farmacêutica, a LLM era alguma coisa lá atrás só, que falava de leucemia, então também precisei estudar para entender que não. É um modelo de linguagem dentro aí da inteligência artificial. Então, é muito importante que a gente tenha alguns conceitos referentes à inteligência artificial para a gente entender como que o nosso conhecimento como farmacêuticos pode atuar e como que a gente pode utilizar dessas ferramentas e melhorar cada vez mais o nosso dia a dia. Então, a evolução, trouxe um pouquinho da evolução da IA. A gente fala muito hoje em dia sobre superagentes, sobre tecnologia, mas isso já vem lá na década de 50, né? E eu trouxe um passo a passo, trazendo para a nossa realidade. Então, a gente tem na década de 50 uma IA simbólica, com regras lógicas, trazendo para o nosso dia a dia aquele paciente que tem febre acima de 38 graus, classifica como suspeito de infecção. Ponto. Na década de 70, a gente já tem a criação dos algoritmos, sistemas mais especialistas. Então, é aquele paciente que tem febre, tosse, alteração no hemograma,
Aí já sugere investigação de infecção respiratória. A gente chega aqui um pouquinho mais 90, já vem os aprendizados de máquina, os modelos já aprendem com dados. Então, após analisar milhares de pacientes com febre, o sistema já identifica quais são as características que estão associadas ao maior risco de infecção grave. Avançando, a gente tem os desenvolvimentos mais profundos de máquina, que além dos sintomas, o sistema analisa radiografia, identifica sinal, identifica se pode ser compatível ou não com uma pneumonia. Chegando aí na década de 20, 22, uma IA generativa com as LLMs, né? Então, o paciente tem febre, 3 dias, tosse e fadiga. A inteligência já te traz quais são as principais hipóteses diagnósticas, exames considerados, então ela já está bem avançada. E agora, 24, 25 e 26, principalmente, com a consolidação aí da IA agêntica, né? A gente já está saindo da generativa, do que a gente ensina, para que ela faz, que são os códigos e toda aquela oportunidade que a gente tem. Então, o agente recebe a informação que o paciente está com febre, consulta protocolo, verifica exame, identifica possíveis interações, gera um relato para o farmacêutico e ainda agenda um acompanhamento. E aí a gente pensa, meu Deus, e agora eu vou fazer o quê? Tem muita coisa para o farmacêutico fazer. Todas essas etapas precisa ter um profissional de saúde, né? Das regras codificadas a sistemas que aprendem, geram e agem, precisa ter um profissional de saúde para validação final. Então, a inteligência artificial nada mais é do que um campo da computação dedicada a esse desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigem uma inteligência humana. Elas não vão substituir nós, farmacêuticos, né? Não é mágica, é uma estatística aplicada em larga escala. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho por camadas. Então, onde está cada uma dessas inteligências artificiais e os aprofundamentos, como a historinha da febre, né? Então, a gente tinha lá a febre só estratificada, hoje a gente já tem aí uma tecnologia que, inclusive, acompanha, monitora esse paciente. Então, a gente tem o desenvolvimento de máquina, que pode ser supervisionado, não supervisionado, por reforço. São questões mais técnicas dentro da tecnologia, mas quis trazer para vocês entenderem, até mesmo para saber, no futuro, onde vocês podem aplicar cada IA na dor de cada um, né? A IA sozinha não resolve dor nenhuma. Você precisa saber o que você quer resolver e, então, aplicar uma tecnologia para te ajudar. A gente tem os modelos mais profundos que imitam as nossas redes neurais, né? Então, eles imitam toda a nossa parte neuronal e traz aí um aprendizado mais profundo, inspirado em toda a nossa anatomia, inclusive, que são as aplicações que a gente vê em saúde, imagens médicas, sinais clínicos, descoberta de fármacos e a visão computacional. Tudo isso a gente já consegue fazer com os modelos de aprendizado mais profundo. Processamento de linguagem natural, permitindo que as máquinas leiam, interpretam e produzam uma linguagem humana, né? Seja escrita, seja falada. Então, hoje a gente vê muita leitura de prontuário, tradução técnica, extração de dados. E aqui, quando eu falo de extração de dados, é muito importante também a gente falar sobre qualidade do dado. Então, a gente que vem da assistência, muitas vezes a gente, né, na correria, esquece de inserir um dado, esquece de inserir um peso, uma altura. Tudo isso, quando a gente vai gerar uma informação para a inteligência artificial, precisa estar lá o dado estruturado, né? Não é como eu falei, não é uma mágica. Então, é importante que a gente também tenha essa consciência sobre a importância da qualidade do dado e de nós, profissionais que estamos na assistência, mesmo muitas vezes com tantas demandas, inserir um dado com qualidade. Então, é uma via, né? A inteligência artificial nos auxilia, mas a gente também precisa contribuir com a qualidade daquilo que a gente insere de informação. Lembrando que a inteligência artificial, ela imita, né? Ela traz aquilo que um humano treinou. Então, muitos dos vieses a gente também teve um treinamento aí. Então, é importante que a qualidade daqueles dados inseridos e de como você treina o seu modelo, é importante também estar sempre atento a isso. Então, as LLMs que a gente está super acostumado hoje em dia, todo mundo fala do ChatGPT, Gemini, seja qual for, agora a gente tem o Cloud, uns chamam de Cloud, outros de Claude, e aí a criatividade aí está imensa.
Mas o que eles são, na verdade, né? Modelo de linguagem treinado em volume massivo de texto, capaz de compreender contexto e gerar resposta em linguagem natural. Se a gente pensar isso na nossa prática, isso é um ganho muito bom, né? A gente tem aí milhões de treinamento de texto, a gente tem informações rápidas hoje, assim, 2 minutos do nosso computador na palma da nossa mão. Claro, vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade das informações que chegam até nós, mas são inteligências que a gente tem que utilizar ao nosso favor para otimizar o nosso tempo e a gente conseguir fazer aquilo que de melhor nós profissionais da saúde temos que fazer: cuidar do paciente, cuidado humanizado. Não como a tecnologia vai substituir isso, né? Então, era da IA agêntica, né? Aqui a gente tem as LLMs, que é uma IA generativa, e aqui a gente tem uma IA já agêntica, ele faz. Então, ele já ele não é só treinado para pensar, para responder, ele já está fazendo, ele já está agindo. Então, a gente já tem aí uma inteligência artificial que combina com uma anterior, planeja etapas, executa a tarefa com decisões condicionais. Então, sempre quem avalia resultado e ajusta o curso é o profissional. Aqui a gente está falando do profissional farmacêutico, então ele é o responsável pela tomada de decisão, ele é responsável pelas informações que não apenas ele treina, mas as informações com quais ele recebe de qualquer LLM que ele resolver utilizar. Trouxe um pouquinho aqui para quem quiser printar a tela, curiosidades para depois pesquisar, né? Um mapa aí de todos os clusters estratégicos do ecossistema de IA e tecnologia em saúde. Infinitas tecnologias em saúde, não tem uma ou duas, são várias, e elas são subdivididas por categoria: diagnóstico e apoio à decisão, gestão hospitalar, cirurgias, descobertas de droga. Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento de que inteligência artificial não é só o chat GPT, não é só para a gente perguntar simples coisas ou pedir para ele fazer um PPT para nós. Não. Então, existe um ecossistema de IA em tecnologia na saúde que corrobora muito com a nossa evolução e com a inovação, e aí para a saúde, especialmente a saúde 5.0, que a gente já está aí, não é o futuro, ela já existe, né? E trazendo para o nosso quadradinho da farmácia, né, um panorama, onde que a IA já está presente assim, no farmacêutico, lá no nosso ambiente de farmácia? Na farmácia clínica, na farmácia hospitalar, na pesquisa, na indústria, na gestão de saúde, na educação. Então, são pontinhos que a gente já consegue identificar algumas IAs, algumas mais evidentes, outras ainda meio embrionário, mas já existe, já está presente, tá? Trazendo um pouquinho para a aplicação da nossa formação acadêmica, né? A gente tem ferramentas de IA para estudantes, docentes, para todos os níveis. E é importante que a gente tenha também o discernimento das informações que chegam até nós, mas é importante que a gente utilize todas essas ferramentas, porque são ferramentas que vai te auxiliar. Então, no estudo, numa escrita, ajuda no resumo, no esquema, geração de questões, revisão de texto, pesquisas científicas, né? Então, busca semântica, mapeamento de evidências, citações, análise de dados para você ter uma estatística assistida, gráficos, interpretações, educação clínica, né? Então, a gente já vê aí bastante plataforma trabalhando com caso clínico, decisões farmacoterapêuticas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas tem diversos, como eu trouxe, né? Como eu falei, tem diversas plataformas. O importante é você ter o discernimento diante de tanta tecnologia, entender o que ela te traz e se faz sentido para você. Lembrando que o tomador de decisão sempre é o profissional, sempre aqui no caso é o aluno. Mas, Dani, eu estou aprendendo como eu vou saber se está certo ou se está errado. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma pesquisa e o site me trouxe e eu acreditei. E coloquei assim e tomei como verdade. Quando você fizer uma pesquisa dentro de qualquer LLM, qualquer IA, qualquer plataforma, busque a fonte, né? Então, quero um estudo sobre uma interação medicamentosa X. Ele vai te trazer diversas informações. Peça o estudo sobre aquela informação. Qual foi a fonte que você utilizou? E confira essa fonte. Eu mesma já fiz vários testes de fazer apresentações com alguns estudos e quando eu
fui verificar a referência, não existia aquela fonte. Então, é importante também, porque a inteligência artificial pode inferir, né? Então, ela pode deduzir que aquilo é verdade e tomar aquilo como verdade. Lembra, ela foi um modelo treinado por um banco com muitos dados. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, mas facilita muito no nosso dia a dia. Ajuda, otimiza e traz bastante informações que você nem sempre ia ter condições de conseguir. Traz uma equidade, sabe? Nem sempre você tem disponibilidade de ir numa biblioteca, de consultar um livro. Internet também depende de outras questões, de outros recursos, sim. E aí são outras camadas que também a gente pode aprofundar, né, num outro bate-papo. Mas ela deixa a informação acessível para todo mundo, né? Então, de onde você estiver, você consegue aquela informação. Então, tem os benefícios, um aprendizado personalizado, um acesso democrático, feedback, treino, maior eficiência, estímulo de pensamento crítico quando bem orientado. Eu gosto muito de falar isso quando tem uns bate-papos sobre IA. Estimular o pensamento crítico. Não acredite em tudo. A gente acredita em tudo que todo mundo fala para a gente, né? Então a gente também precisa acreditar e ter um pensamento crítico naquilo que a gente está lendo. Verificar fontes, entender o contexto. Lembrar que ela foi treinada por um humano. Então precisamos sempre também validar as informações, que aí são as limitações e os riscos. Alucinações, respostas plausíveis, porém incorretas. Então, ela vai falar muito bonito, vai trazer um texto muito cortês, muito técnico, porém incorreto. Viés presente em treinamento, né, nos dados de treinamento. Uma coisa é treinar um modelo no sul do Brasil e aplicá-lo no norte. Eu tenho culturas, né, até questões de saúde completamente diferentes. Isso acontece muito com as plataformas que são criadas fora do Brasil. Então, a gente tem algumas questões de povo brasileiro que não se tem fora. E aí você tem um modelo envezado. Precisa-se também treinar com modelos brasileiros. Então, risco à integridade acadêmica e ao plágio. Importante também usar sempre fontes seguras, privacidade de dados de paciente LGPD. Então, eu não vou pegar um prontuário, por exemplo, eu tenho ali o ChatGPT, o Gemini, eu vou pegar o prontuário de um paciente e colocar ali para ele analisar. Eu estou expondo, eu estou colocando aquele dado daquele paciente numa plataforma que milhões de usuários em algum momento pode acessar. Então, não adianta eu ter também toda uma segurança de todas essas plataformas, que elas também têm quesitos, né, a serem aplicados, se eu, Daniela, pego uma foto do prontuário e coloco no chat GPT para ele analisar. Eu estou expondo o nome do paciente, condição de saúde, em alguns casos CPF, endereço. Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade, tá? E as lacunas regulatórias e ausência de validação clínica de algumas também. Então, reforçando essa questão das competências digitais do farmacêutico moderno, né? Trazendo exemplos de farmácia clínica, a gente pode usar na reconciliação medicamentosa, compara automaticamente as listas de medicamento prévia e atual, avaliar interações, que é o caso que eu vou trazer hoje para vocês, apoio à decisão clínica também, telemonitoramento. Na oncologia, detecção precoce de evento adverso, então a gente já tem aí diversas IAs e até modelos treinados que conseguem identificar os eventos já auxiliando aquele paciente oncológico que a gente sabe que, por exemplo, no NADIR vai ter algum evento, você já entra em contato, já faz um monitoramento. Estratificação de risco, cuidado contínuo. Na pesquisa científica, né, então a gente sempre tem aí a busca, a síntese de evidência, a revisão de literatura, geração de hipóteses, mas lembrando sempre, verificar as referências citadas. Alucinações de citações ainda são muito frequentes, então a gente sempre tem que aí utilizar de ferramentas de recuperação de evidências sempre que possível. A indústria farmacêutica também já está utilizando aí a inteligência artificial, seja na descoberta de drogas, na farmacovigilância, no controle de qualidade de estudos clínicos. E agora eu vou trazer um pouquinho de casos práticos de sucesso. Mas antes de falar sobre esse exemplo, vocês entendem a dimensão da IA dentro da farmácia? Então, não é só perguntar para o chat GPT se
a dipirona tem interação com o enalapril. Então, a gente tem uma camada, são várias camadas e uma amplitude de atuação. Se nós farmacêuticos que estamos ali diariamente com o paciente não tiver noção do quanto a gente pode utilizar, a gente está perdendo tempo e aí a gente não vai ser substituído pela IA. A gente vai ser substituído pelos nossos colegas farmacêuticos que também entendem de inteligência artificial, não de como programa, mas de como uma solução pode nos ajudar e otimizar o nosso tempo para que a gente faça aquilo que nenhuma inteligência vai fazer, cuidar. Tá? Então, queria trazer um pouquinho, né, sobre a NoHarm. A NoHarm, ela veio da pesquisa acadêmica à prática assistencial. Então, eu quis trazer esse exemplo justamente porque a gente tem bastante que graduandos, né, acadêmicos também, em um universo de farmacêuticos, saiu de um doutorado, saiu de uma dor de uma farmacêutica que tinha diversos pacientes para analisar na farmácia hospitalar, dentro da casinha da farmácia clínica dela, 100 pacientes ela não conseguia fazer as análises inerentes àquela prática assistencial. Então, a Ana Helena, junto com o irmão dela, né, com o Henrique, ele é cientista de dados, resolveram, lá, falando 2017, 2018, aplicar no doutorado deles o uso da inteligência artificial nessa questão da análise de segurança das prescrições medicamentosas. Então, pesquisa, identificou quais eram os gargalos, fizeram prova de conceito, então, algoritmo para priorizar prescrição de maior, menor risco, validação clínica, então, foi realizado teste em hospitais brasileiros com farmacêutico clínico, implementou e escalou. Então, é um exemplo, assim, não é uma tecnologia que foi criada sem uma dor específica. Tinha uma dor, a gente entende a dor, e aí onde que eu posso atuar? Entende? É diferente quando você tem, eu tenho um chat GPT, eu vou fazer qualquer coisa com ele. Não. Qual que é a sua dor primeiro? Aqui, a dor da Ana era conseguir fazer as análises das prescrições, entender as interações medicamentosas, sobredose, onde estavam, e quais eram os pacientes que ela estava perdendo. Você usa e traz para você essa inteligência artificial aliada à dor humana. Então, trazendo para a nossa casinha onde entra, né, a NoHarm. Na validação farmacêutica, a gente sabe que hoje segurança do paciente é algo que, né, a OMS está muito, todos os anos, sempre diversos artigos, diversos números, a gente tem aí uma agenda para 2030 bem ambiciosa com relação à diminuição dos efeitos, dos danos relacionados à segurança do medicamento. Então, onde entra, né, a NoHarm no sentido que da validação, mas onde entra a farmácia clínica? Ali, na validação. O médico prescreveu, o farmacêutico clínico ele tem que analisar aquela prescrição para depois ser dispensado depois da administração. É essencial. Para a gente é muito óbvio, mas ainda hoje tem hospitais, tem locais que não têm essa validação do farmacêutico. E quando tem, é um farmacêutico para fazer 100 leitos. Um paciente vai ficar perdido. Alguém não vai ser visualizado. Então, a gente utilizou a inteligência artificial, criou um algoritmo, né, que vai trazer aí a frequência da prescrição, prescrições fora do padrão, sobredose. Depois, se alguém quiser mais detalhes, estamos à disposição para tirar dúvida. E estratifica e traz para você os pacientes de risco, baseados em algoritmos treinados com o seu banco de dados. Ele vai saber se você prescrever um medicamento não errado, mas numa dose que não está correta, ele vai gerar um alerta. Não porque tem uma bibliografia, mas porque ele também leu o prontuário do paciente e identificou que aquela dose não estava correta. Usou-se a tecnologia, treinou-se a dor de uma farmacêutica. E aí você tem todas as questões de otimização de recurso. Né? Hoje a gente, para ver aí um caso clínico, eu não sei quantos aqui trabalham em hospital, mas quando a gente está no hospital, a gente pega o prontuário, abre um prontuário, depois abre o site do exame, depois a gente abre, talvez, um site de busca bibliográfica para entender algum mecanismo. Isso aí já foi 3, 4 abas abertas. O computador já travou, dependendo de onde você está.
Então, no caso aqui, a plataforma ela traz todas as informações, prioriza quem são os pacientes e já traz os alertas necessários. Então, você vai atender primeiro aquele paciente mais crítico, aquele que precisa de uma intervenção, que não pode o medicamento ser administrado, porque, consequentemente, vai ter um dano se for daquela forma. Isso traz não só uma eficiência operacional, mas traz segurança. Então, tem diversos alertas, mas trouxe de interação e de exame. Então, o medicamento, dose certa, posologia adequada, mas o paciente tem uma alteração, por exemplo, de função renal, tem uma ureia creatinina alterada. O alerta já vai trazer isso, olha, tá tudo certo, mas ele tem uma ureia creatinina alterada. Você vai autorizar essa prescrição mesmo assim? Então, traz alertas que muitas vezes pode passar desapercebido, né, na prática do dia a dia, por falta de tempo, por falta de conhecimento, e às vezes porque o paciente não foi visto, porque ele era o último lá da fila. Então, nesse caso, por exemplo, desse exemplo da poli, ele vai detectar a frequência fora do padrão, vai trazer esse risco de nefrotoxicidade. Então, esse alerta já sugere uma revisão antes da gente administrar. Você evita um dano evitável, né? Evita uma possível falência renal. Então, esse paciente poderia sofrer uma falência renal por algo que poderia ser prescrito corretamente. Utilizamos também de processamento de linguagem natural aqui para identificar reações adversas posterior. Então, lá a gente identifica antes do dano. Aqui, a gente identifica posterior. A gente sabe que existe um número alto de subnotificação, né? Que muitas vezes não vai para prontuário e tudo mais. Então, o que a gente faz? Uma busca ativa dos eventos adversos. Por exemplo, um hematoma. Pode ser por uma queda, pode ser por uso de um anticoagulante. Então, aqui a linguagem natural, a LLM, ela vai buscar o contexto, vai estar lá no prontuário. O paciente tem um hematoma, mas ele vai ler todo o contexto para ver se esse paciente tem um hematoma porque ele teve uma queda, internou por uma queda, ou se caiu, ou se teve queda durante a internação, ou se não, se ele está usando algum anticoagulante. Se ele estiver usando um anticoagulante, ele vai atribuir esse hematoma ao anticoagulante. É um efeito, é uma reação adversa do medicamento, é uma notificação, tá? Então você traz isso, e a gente tem casos aí de hospital que melhorou em mais de 60% aí a busca de eventos adversos, contribuindo aí para a segurança do paciente. Além de toda a questão de gestão operacional, você consegue identificar aquilo que o farmacêutico clínico faz na prática, que geralmente, se ele não fizer, o paciente sofre o dano. E quando ele faz, fica tudo certo e aí não aparece. Então é importante também a gente gerar dados até para a nossa profissão, né, de clínico, cada vez mais aí está em evidência. Então, outras atribuições, saindo um pouquinho da questão hospitalar, ambulatório, transição de alta, inteligência artificial te traz, assim, como eu falei, muitas oportunidades de você trabalhar. Você tem uma dor e a partir daquela você descobre que consegue fazer muito mais coisas e ajudar muito mais o paciente e muitos outros pacientes, né? Pensando nisso, hoje a NoHarm já está impactando mais de 2 milhões aí de vidas, isso é muito legal. Imagina vocês que são vidas que não sofreram danos, que eram danos que provavelmente iriam acontecer. Tá? Então, quando a gente fala dano, a gente pode falar de um dano simples, de um óbito. Mas um dano simples para um paciente que de repente ficou com uma lesão para sempre tem um peso muito grande. Então, quase 3 milhões de vidas, e eu acho que a gente já passou disso, esse número é um pouquinho mais antigo, são 3 milhões de danos evitáveis. Tá? Então, isso é muito importante para a prática assistencial, algo que saiu lá da academia, lá de um doutorado. E hoje a gente já consegue atuar na atenção básica. Então, vejam assim, por que eu quis trazer? Para ver o quanto que a gente pode cada vez mais atuar com a tecnologia a nosso favor. Aqui, em nenhum momento, um farmacêutico foi substituído. Ao contrário, cada vez mais tem mais oportunidade, mais chance e mais pessoas que podem ser beneficiadas. Então, a gente já consegue trabalhar na atenção primária,
usa no harm tanto na farmácia, regulação como no painel. Claro, tem que fazer diversas, como qualquer projeto, diversas etapas, mas você já consegue trazer aí uma gestão e melhoria na eficiência da PS. E a gente sabe que quando a atenção primária é bem manejada, o paciente não interna novamente. Então, diminui a reinternação daquele município, melhora a saúde pública de forma geral, melhora a qualidade hospitalar, porque aí no hospital vai ter realmente os pacientes que precisam daquele procedimento, não porque eles não tiveram um manejo adequado no ambulatório. A gente sabe que hoje hipertensão e diabetes, por exemplo, são doenças que têm número altíssimo de internação e grande parte desses internados são por falta de manejo ambulatorial. Então, precisamos pensar também em como utilizar a tecnologia para esses pontos. Hoje a gente tem aí 37 mil vidas, e eu estou falando de interior de Norte e Nordeste, tá? De março até dezembro de 25, que são os números, isso é um projeto, então é um número permitido passar, hoje já a gente está bem mais. 37 mil pacientes lá do interior de Norte e Nordeste, a gente tem 20 municípios que não sofreram danos. Então, são pacientes que, às vezes, precisava pegar um barco para sair de, de um município ou de uma UBS, ir para outra, buscar um medicamento, chegava lá, o medicamento não estava correto. Ou então, era dispensado um medicamento para aquele paciente por um secretário, por um recepcionista que não tem uma formação para identificar que aquela prescrição continha algum possível erro, né? Algum dano que poderia ser evitado. Então, a gente consegue utilizar a tecnologia em locais remotos. A gente tem um paciente no município, fica lá no CAF, e ele consegue identificar todas as prescrições dos demais postos, das demais UBS, daquelas ribeirinhas. Então, o médico passou lá na unidade que precisa de 3 horas de um barco para chegar, ele já prescreveu. O farmacêutico ali da cidade já sabe a dose, a posologia, quem é o paciente, e já consegue identificar se tem algum dano evitável, se tem algum erro de prescrição, aciona a UBS, que aciona o médico e a prescrição é corrigida. Nenhum momento, né, dessas nossas análises a gente altera a prescrição médica, sempre prescrição é de responsabilidade médica, é um trabalho em conjunto. A gente alerta, notifica, evidencia, mas sempre com a prescrição atualizada pelo médico ou pelo prescritor, no caso de enfermagem, que também prescreve na APS. Então, eu trouxe um pouquinho desse exemplo para todo mundo, para instigar todo mundo, assim, todo mundo pode fazer, né, ou não digo uma no harm, mas assim, uma no harm, uma Laura, outras plataformas, enfim, todo mundo pode trazer algo desde que consiga identificar a dor. Qual é a minha dor hoje? Eu não consigo atender os pacientes. O que eu posso fazer? Como que a tecnologia pode me ajudar? É isso que a gente precisa. E claro, lições aprendidas, né? Então, a solução foi desenhada com farmacêutico e não para farmacêutico. Ter quem sofre a dor na construção de uma plataforma é um diferencial. Uma coisa é a TI chegar e falar assim, a partir de hoje você vai usar isso. Outra coisa é você ter uma plataforma que foi criada com farmacêuticos clínicos. No caso, outras plataformas com médicos, com fisioterapeutas, com enfermagem. Então, precisa o usuário, não digo nem o usuário, mas quem identificou a dor precisa participar desse desenho. Cultura de segurança, né? A IA fortalece, não substitui nunca a análise. A gente precisa ter isso muito claro. Integração, tecnologia que se encaixa no fluxo assistencial é a que sobrevive. Não adianta eu ter uma tecnologia de ponta maior se ela não se encaixa no fluxo do meu hospital, da minha instituição, da minha UPA ou da minha, seja onde for, do meu consultório que eu estiver trabalhando. E modelo aberto, né? No caso, a NoHarm, modelo aberto, para acelerar a adoção, pesquisa e melhoria contínua. Está ali, ó, o nosso código é aberto, open source, e aí você pode utilizar, quem quiser, se tiver alguém aqui de TI que quiser entrar no site, pegar, vai ver que está tudo lá aberto. Vocês só não conseguem alterar o nosso código, mas vocês conseguem copiar e colar e fazer a mesma
o mesmo processo dentro do seu computador. Isso aí é uma forma colaborativa, né? A gente consegue fazer uma melhoria contínua. Quando um traz uma sugestão, a gente consegue ajudar todo mundo que tem a NoHarm. Trouxe da NoHarm porque é uma tecnologia do Brasil, farmacêuticos. A gente pode, né? O Brasil tem muita coisa boa, a gente não precisa ir lá fora. Tem muitas coisas boas fora, muitas, mas a gente pode desenvolver, nós brasileiros podemos desenvolver. Acho que o mais importante é a gente identificar a nossa dor, que acho que é o mais difícil. E a partir daí, com profissionais especializados, aí sim a gente consegue desenvolver algo. Não preciso programar, né? Eu, quando fiz a especialização em inteligência artificial, até fiz os módulos de desenvolvimento e aprendizado, mas eu não quero programar. Eu quero entender para poder pedir para o meu programador, para poder ver onde que ele pode atuar. Porque a minha expertise é do cuidado, é da farmacoterapia, é da farmácia clínica. Não é desenvolver. Mas se eu souber, tiver uma ideia do que ele está fazendo, eu vou conseguir ajudá-lo a entender a minha dor. Porque lembra, ele é um desenvolvedor, ele está treinando um algoritmo. Para ele não importa se é de saúde, da engenharia, do agro, ele vai desenvolver. Então, se eu conseguir entender o que ele vai fazer, eu consigo explicar para ele o que ele precisa me ajudar. E aí eu trouxe aí diversas plataformas de IA, contribuindo aí não só no Brasil, mas no mundo. O que a IA faz muito bem? Processa volume, né? Informações em segundo, então velocidade. Resume textos longos, preservando o essencial, por isso a nossa capacidade também e o senso crítico, é importante estar sempre ativo. Identifica regularidades em grandes conjuntos de dados, aqui eu acho que é muito interessante, busca padrões. Às vezes a gente perde pacientes porque a gente não consegue identificar no meio do todo. Quando você tem uma inteligência que busca padrão, treinada, com uma acurácia validada, você consegue trazer para os seus olhos, né, para perto de você, aqueles pacientes que estão demandando mais atenção e que muito provavelmente passariam desapercebidos. E organização, estrutura, classifica, formata. Quem nunca usou aí uma plataforma ou um chat GPT para organizar texto, correção ou planilha, né? Então, do simples ao além, dá para fazer muita coisa. O que ela não faz bem? Julgamento clínico. A decisão final exige contexto, ética e responsabilidade humana. A IA falou que não tem problema eu fazer essa interação medicamento, eu aplicar esse medicamento mesmo com a interação. Você é farmacêutico, você é o profissional. Você sim tem que ter capacidade de criticar aquela informação que a IA está te trazendo. Empatia. A escuta qualificada e o acolhimento permanece essencialmente humano. E que eu gosto muito dessa parte. Por mais que as LLM te tratem muito bem, se vocês forem ver, né, sempre eles vão te trazer retornos muito positivos. Ah, Daniela, você foi muito bem nessa pesquisa, parabéns, você é muito inteligente, ou você foi muito perspicaz. Ele sempre vai tentar te agradar, mas tentar agradar sempre não é uma questão de ser empático, né? Então, nenhuma inteligência é empática, porque isso é uma qualidade do humano. Então, eu olhar para aquele paciente ou eu olhar para aquela pessoa e ela dizer assim para mim, está tudo bem, eu estou lendo no prontuário, está tudo bem, eu me sinto confortável. Se eu olhar para ela, ela tiver com uma expressão entristecida ou com dor, ela vai dizer, eu estou bem, mas eu estou vendo ali, estou sendo empática, estou entendendo e acolhendo aquele ser humano. Isso a IA não faz. Contextualização. Então, sutilezas culturais, sociais e individuais que escapam dos modelos, né? Responsabilidade profissional. A IA não responde legal nem eticamente por suas saídas. Tem algumas questões regulatórias ainda em andamento, né? Tem algumas responsabilidades que são compartilhadas com os desenvolvedores, mas a gente sempre tem que ter atenção que a decisão final é sempre nossa. Riscos e limitações, né? Então, alucinações, que são gerações de informações plausíveis, lindas, mas falsas. Viés algoritmo, então reproduz desigualdades presentes nos dados treinados. Então, se eu colocar um dado só com criança, ele não vai saber treinar uma patologia para adulto. Então, a gente também tem que ter essa questão do viés algoritmo.
dados incompletos, privacidade e segurança. Lembre-se, não adianta eu ter a melhor segurança de informação, a melhor TI no meu hospital, na minha instituição, se eu pegar uma planilha e compartilhar, ou se eu pegar a foto do paciente e colocar no chat GPT para ele analisar, a foto da prescrição com os dados. Então, a gente precisa também ter isso muito consciente devido aí à vulnerabilidade e ataques de uso indevido. E o uso responsável, né? Verificar, conferir fontes, avaliar criticamente, validar profissionalmente e proteger dados. Eu sei que parece assim, a gente está falando de novo sobre isso, mas é um dos pontos principais. A gente precisa ter um uso responsável e verificar, avaliar, validar e proteger os nossos dados. E o farmacêutico, né, nessa nova era da IA. Então, é importante a gente ter um letramento em IA, compreensão das ferramentas, capacidades e limites e como trabalhar com cada uma delas, que é um pouquinho isso que a gente está falando hoje. Pensamento crítico, ciência de dados aplicada, interpretação clínica. É mais uma disciplina na nossa grade, vamos assim dizer. Então, a gente precisa aprender como lidar nessa era da IA. Senão, a gente vai ficar não para trás substituído, mas para a gente acompanhar o quanto que a gente pode contribuir cada vez mais com esse movimento e com essa evolução. Tendências para o futuro. Quando a gente fala tendências para o futuro, pode ser amanhã, né? Falando em tecnologia, hoje a gente está falando de uma, ela já está obsoleta, amanhã já tem mais três, mas pensando aí, a gente vê aí uma IA multimodal, com texto, imagem, áudio, vídeo, tudo integrado num único modelo. A era agêntica, né, que são os agentes autônomos, são assistentes que executam tarefas completas sobre a supervisão de um profissional. Então, você só cria seu agente, ele já faz tudo para você. Medicina personalizada, realmente, com terapias e doses ajustadas ao perfil genômico e clínico individual. Saúde digital integrada, né? Prontuários, dispositivos, farmácia, equipe, todos conectados em tempo real. Hoje a gente tem plataforma com todos eles, mas ainda de forma fragmentada, né? Então a saúde ainda ela não é 100% integrada no nosso sistema. E conclusões, que eu gosto muito de falar, a IA é uma ferramenta, não um substituto do profissional. A capacidade de fazer boas perguntas será tão valiosa quanto a de buscar respostas. Então, faça direito a sua pergunta. Quando eu falo faça direito a sua pergunta, não é, nossa, mas eu não sei fazer direito. Não. Seja claro no chamado prompt, né? O prompt é aquilo que a gente pergunta para ele ali. Seja claro, porque senão você também vai fazer uma pergunta que pode trazer uma resposta enviesada. Então, a capacidade de fazer boas perguntas tão valiosa quanto a de buscar respostas. E se a gente parar para comparar, para analisar, é igual quando a gente está conversando com alguém que a gente tem muita referência na vida, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que é um exemplo, a gente não vai perguntar, oi, tudo bem? Então, vamos perguntar, vamos ter essa capacidade de fazer boa pergunta. Isso é muito valioso. O farmacêutico continua responsável pela decisão clínica e pelo cuidado do paciente, principalmente pelo cuidado e decisão. Então, todas as tecnologias, elas vão otimizar o seu tempo e você vai ter tempo para fazer aquilo que a gente gosta, que é cuidar do paciente. E aí o cuidar, gente, não é só cuidar do sentido, eu sou muito do assistencial, eu gosto do olho no olho, eu gosto do contato. Mas o cuidar pode ser de forma escalável. Então, você pode trazer uma tecnologia que, em vez de ajudar um paciente, vão ajudar milhares de pessoas. Isso é o cuidado ao paciente. Então, a gente não pode esquecer que o cuidado não é só o toque, né? É também o quanto que você está se dedicando a levar uma boa prática para aqueles que necessitam de algum tipo de intervenção de um profissional. Aqui a gente traz profissional de saúde. E a combinação entre tecnologia e cuidado humano tende a gerar os melhores resultados, né, gente? Não tem como fugir disso. Se a gente combinar tecnologia e cuidado, o desfecho, quem ganha é o paciente. A gente ganha tempo, otimiza diversas questões, mas quem ganha mesmo é o paciente, que vai ter o melhor cuidado e o melhor vai ser realmente o centro dessa atenção. Então, tem uma frase que eu uso muito quando eu vou fazer bate-papo, conversar ou mostrar algum trabalho que é: enquanto a inteligência artificial cuida do que pode ser previsto,
analisado, escalado, executado agora, né, já com os agentes, cabe a nós preservar o que nunca será automatizado. O cuidado que acontece no olhar, na escuta e na presença diante dos pacientes. Então, essa é a minha contribuição no sentido de bate-papo mesmo, da gente interagir, a gente estar junto, e um pouco da minha transição, né, da Daniela farmacêutica clínica, do assistencial, da gestão de saúde e da era da tecnologia, sem perder o cuidado humano, que eu acho que isso é fundamental e dá para fazer. Então, era isso que eu queria dividir um pouquinho aí com vocês. Não sei se a gente tem pergunta. Temos muitas perguntas, Daniela. Parando de compartilhar a tela, que eu sou da tecnologia, mas de vez em quando Isso. eu dou uns fora também. Em primeiro lugar, né? É sempre muito bom te ouvir, online ou presencialmente, Ah, né? muito obrigada. Já nos encontramos em muitos congressos e cada vez que eu te ouço, eu fico mais apaixonada pela sua atuação, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né? E pela facilidade que você tem em passar isso, né, para nós. E acho que muita gente está concordando comigo, viu? Tem muitas perguntas aqui. Vou começar pelo o Gustavo Amorim, é o campeão das perguntas. Vou agrupar aqui algumas Vamos ver se a gente e vai saber se a responder, né? gente consegue atender tudo. Olha, primeira pergunta: seria possível o uso da IA para incrementar as aulas práticas de farmacologia? Algo tão interativo quanto um experimento para a prática? E ele tem mais uma pergunta nesse sentido. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Ele também pergunta como aprofundar a formação em IA, em farmacologia. Existe algum acesso para professores universitários em farmacologia? É difícil essa pergunta, né? Mas ao mesmo tempo, assim, sim, eu acredito que um dos usos mais promissores da IA seja na educação farmacêutica também. Não dá para. Não vai substituir a prática, né? A gente tem que ter a prática, mas pode criar experiências práticas altamente interativas com o IA, especialmente para treinar raciocínio farmacológico, tomada de decisão, interpretação de dados. Então, acredito que sim, é uma das aplicações promissoras aí de IA para o futuro da educação farmacêutica, e acho que tá no momento da gente colocar isso em prática, né? Tudo é muito novo, mas não dá mais para esperar assim, o futuro acontecer, é agora. Uhum. Então, é ir atrás e entender em que etapa da parte prática eu consigo utilizar uma IA, seja, por exemplo, ela não vai substituir uma, um treinamento de biossegurança prático ou uma técnica laboratorial mais manual, embora a gente já tenha diversas, a robótica está muito aí presente, mas tem alguns detalhes que talvez não vá substituir, mas para a gente fazer o treinamento, acredito que sim, não, no dia a dia, na prática, acredito que sim, ela vai acrescentar valor. E tinha uma outra Certo. pergunta que era da questão do acadêmico, não era? Dele, a É, segunda pergunta, ele pergunta se tem ferramentas para professores, que podem ser ferramentas de IA para treinar professores. Em farmacologia, ele é bem específico. eu tem assim, ferramentas, tem plataformas de IA que elas trazem os estudos e as referências, os artigos científicos, todos num só. Aí tem diversas ferramentas. Então, acho que isso são plataformas que contribuem para o professor ter uma base, uma literatura para conseguir fazer aula. E tem ferramentas que também ajudam na didática. Então, por exemplo, professores que unem o conhecimento que já tem, o conhecimento dessas bases, dessas plataformas que traz a referência bibliográfica e os artigos científicos, você pega todas essas informações,
joga numa LLM que vai fazer essa parte didática e traduz isso em aula e o professor pode utilizar. Não sei se é essa a pergunta, se ele quer mais entender da forma didática ou da parte mesmo da robustez da literatura. Mas dá para fazer das duas formas. Ok. Temos uma pergunta da Aline dos Anjos de Souza. Ela diz o seguinte: sabemos que para lançamento de novos fármacos e tratamentos leva em média 10 anos para que esteja disponível. Já existe um prognóstico de quanto tempo a IA conseguiria diminuir nesse processo? Obrigada. Primeiro, queria agradecer as perguntas, né? Fui indelicada. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Aline. Agora, ainda não tem um consenso sobre esse número exato, tá? Há estimativas de que a IA pode reduzir algumas etapas, né? Então, hoje a gente já tem algumas IAs que trabalham identificando moléculas, que conseguem identificar melhor algumas questões, desenvolvimento clínico e regulatório, mas ainda não existe um consenso sobre, hoje demora 10 anos e com a IA vai demorar 3 ou 4. Ainda não existe. O meu conhecimento ainda não tem esse consenso, tá? Existe sim já diversas plataformas que trabalham principalmente com descoberta de novos fármacos, mas não ainda um consenso sobre data. Certo. Até porque tem a parte do estudo, da fase 1, fase 2, né? Então, ainda se está trabalhando nessa questão. Como a NoHarm está interligando as chamadas notificações em farmacovigilância da Anvisa para monitoramento de efeitos adversos no país? Então, pergunto, primeiro, se a NoHarm é aberta, se é paga, e essa ligação com a farmacovigilância da Anvisa. Gustavo, sim, a NoHarm, ela é paga e gratuita para o SUS. Então, a gente cobra das instituições privadas, então a gente tem a receita do privado, mas para todas as instituições SUS, hospital e UPA, a gente oferece a nossa plataforma de forma gratuita. É só entrar lá, fazer o cadastro, que você consegue aí a NoHarm para a sua instituição. Exceto a atenção primária, que a gente ainda está em desenvolvimento, então é só com projetos, não é que pague também, mas aí é só com projetos. Né? Assim como aconteceu no Harm Hospitalar, começou como um projeto. Nosso sonho é ter no Harm em toda a APS. Então, mas hospital, UPA, algumas clínicas que são ligadas diretamente ao Sistema Único de Saúde é 100% gratuito. E é o mesmo time que trabalha com a parte técnica dos privados, trabalham com a parte pública. A gente não tem diferença alguma. A única diferença que tem é uma fila de implantação, porque vocês imaginam que a gente tem bastante hospitais que queiram, então acaba demorando um pouquinho para implantar, mas não tem custo nenhum. Custo de relatório, custo de customização, nada. É 100% gratuito para o SUS, tá? A gente entende a questão de equidade mesmo, né? Todo mundo tem que ter acesso, não é só porque você consegue pagar uma plataforma que você vai ter mais segurança para o seu paciente se aquele não pode pagar. E ele faz uma pergunta também sobre farmacovigilância, as notificações. Ainda Isso. não, Gustavo, mas é algo que já está no nosso radar. Tentar trazer as notificações lá do site da Anvisa como um alerta, mas hoje a gente ainda não tem, tá? Ela está focada na questão hospitalar nesses alertas de sobredose. Nada que não dê para desenvolver, mas hoje, na nossa base, no nosso core, a gente não tem isso. Certo. Não sei se talvez eu interpretei de uma forma adicional também, Daniela, acho que ele se refere, né, interligado às notificações. Você respondeu no sentido de aproveitar a base de dados da Anvisa, ou como, ah, como os hospitais A que gente têm vai é, a alimentação também. Aí é o farmacêutico mesmo. Hoje o nosso sistema não está ligado ao sistema de notificação da Anvisa. Então, o Certo. farmacêutico identifica, dentro da NoHarm tem um relatório que gera todos os assuntos atrelados à farmacovigilância, e ele consegue extrair aquele relatório e alimentar a, A base da Anvisa. a base da Anvisa. Mas Uhum. já tem tudo pronto. Mas aí, Ah, mais uma oportunidade aí de um futuro, quem sabe a sim. Anvisa
colocar Com uma API e certeza. todo mundo Uhum, falar a mesma coisa. Mas já fica prontinho, inclusive é só gerar que ele já consegue alimentar, justamente para contribuir aí com a questão da uhum. farmacovigilância. Inclusive, está uma chamada, né, para uma consulta pública em relação à criação de um sistema, né? Sim, A sim, Anvisa fez isso, então acho que um momento interessante para interagir em relação a isso, né? A sim. Luciana Pita faz a pergunta bem interessante. É verdade que a IA gratuita pode utilizar a informação que o usuário fornece, mas se for a IA paga, a informação que o usuário disponibilizou não é armazenada, então não podem ser utilizadas como dado? E difícil essa pergunta, mas muito obrigada pela pergunta. Eu acho que é o grande tocante, né, de todo mundo, assim, que a gente pensa. Algumas versões pagas e corporativas, elas oferecem garantias mais fortes que os dados não serão usados, né, serão expostos. Aí tem todo um trabalho de Uhum, segurança da informação, é, camadas de segurança, mas também não significa necessariamente que as informações não vão ser armazenadas, são conceitos diferentes. Quando você tem uma versão paga, e aí quanto mais você tem as camadas de segurança, mais fica restrito àquela questão corporativa, ao dono da IA. Então, se você tem uma IA aberta, todo mundo tem acesso. Uma IA fechada fica mais restrito o controle, esse vazamento ele é mais difícil, mas você não tem uma garantia 100%. Por isso que o interessante, quando você for usar uma plataforma que use dados dos pacientes, é você usar anonimizar. Então, por exemplo, a NoHarm, a gente não tem acesso aos nomes dos pacientes, né? Então, a gente vai lá no banco do hospital, traz para a NoHarm para fazer toda a análise e treinamento do nosso algoritmo, mas os dados tem uma criptografia e os dados são anonimizados. Então, a gente, se vazar o dado, não vai sair o dado da Silvia, da Daniela, vai sair uma glicose X, um enalapril assim, mas não tem os dados expostos. Então, isso é muito importante quando a gente trabalha com uma plataforma de inteligência artificial. Então, você vê como que ela está sendo tratada. Esses dados são criptografados e tudo mais, tá? excelente observação. E foi desde o início assim, Daniela? Sim, foi desde o início. Uhum, Ela já nasceu dessa premissa. Por isso que é importante a combinação de conhecimento, né? A Ana tinha a dor da farmácia clínica e o Henrique tinha o conhecimento de dados e de segurança de informação. Então, eles pensaram juntos, cada um na sua casinha, e conseguiram achar algo uhum. que desse certo 100% para ambos os lados, né? Eu fico bem preocupada, assim, quando a gente fala, né, de Gemini, ChatGPT, agora o Cloud. As pessoas, às vezes, esquecem que não é só não deixar ele acessar o seu banco, né? Que hoje, com essas tecnologias, você joga o seu banco dentro de uma LLM, ele vai lá, acessa, mas o simples fato, como eu coloquei, de você colocar uma foto com os dados do paciente no GPT, ele já está ali. Aí fica exposto. Então, é bem importante a gente também ter esse cuidado. Com certeza, é uma responsabilidade, né? É, De todos, é, compartilhada, né? compartilhada. O Gustavo também pergunta: existem limitações de implementação com a No-Harm devido a barreiras culturais enfrentadas pelas equipes de saúde em hospitais e outros locais? Olha, geralmente não, porque quem pede a NoHarm é um farmacêutico. Então, acho que a maioria das barreiras acontecem quando você tem uma decisão que é tomada lá de cima e fala, você vai usar e pronto. E aí, quem toma essa decisão lá de cima não entende o processo. Aí vem aquilo que eu falei no nosso bate-papo. Uhum, De repente, é uma tecnologia excelente, mas ela não se aplica àquela assistência, aquele processo do local. Então, você tem uma barreira e aí você tem, sim, algumas questões que impedem ela de ser utilizada. No caso da NoHarm, geralmente ela é solicitada por farmacêutico que tem que brigar com a gestão e com a TI do hospital para poder, mesmo gratuito, aceitar. Então, a implantação ela é muito tranquila nesse sentido de profissionais de saúde,
Também é tranquila com relação à TI, porque a gente não altera o banco de dados deles, né? A gente integra por uma tecnologia ali, um processo que a gente não altera, não mexe no dado, a gente traz para a gente sem mexer no dado. Então, em termos de TI, isso também traz um certo conforto. Mas a barreira maior que a gente vê, às vezes, de profissionais de saúde é quando é uma decisão que vem lá de cima que não entende do processo. Ou quando não tem o processo da farmácia clínica, que aí também aí a barreira é porque é um passinho antes da tecnologia. Então é aquele Uhum. farmacêutico que faz a dispensação e a análise ao mesmo tempo. E aí ele não consegue fazer tudo, e aí é mais uma coisa. Mas aí Ah, você com não tem o certeza. processo da farmácia clínica implantado. Mas mesmo nesses casos, quando não tem, que aí ele vê a importância, vê resultado, vê o paciente ali com alerta de sobredose, vê que ele conseguiu intervir, aí essa barreira já é mitigada. Perfeito. Temos aqui uma observação do nosso confrade acadêmico, do Dr. Humberto Zardo. Excelente apresentação. Ele teve que sair mais cedo, mas desejou, inclusive, muito sucesso. Muito obrigada. Aline, outra pergunta, Aline dos Anjos de Souza. Uma das principais questões são sistemas diferentes entre federação, estado e município. Não são sistemas interligados. Fale como está o funcionamento da sua IA no SUS. Sim, é tudo fragmentado, né? Acho que é o grande problema da saúde e da tecnologia. Mas falando um pouquinho da nossa IA, a gente consegue integrar desde que tenha um prontuário eletrônico, tá? Então, falando de prescrição, não importa qual. Então, tem hospital público que usa determinado prontuário, a gente consegue integrar. Privado, que usa os mais conhecidos, a gente consegue integrar. APS, que usa o ESUS, também a gente consegue integrar. Sistemas que não são de prontuário, então, por exemplo, dentro da APS a gente tentou no sentido porque a gente está no projeto, né? A gente está auxiliando na regulação. Num primeiro momento, a gente pensou, vamos conectar com o CISREG, com a regulação. A gente só não fez por questões de processo, mas também consegue conectar. Então, precisa ter, trazendo para a nossa casinha de prescrição medicamentosa, precisa ter um prontuário eletrônico. Não importa qual seja, tem que ser um prontuário eletrônico. E sim, a gente vê essa dificuldade no SUS, principalmente, mas acho que em instituições de saúde de forma geral, tá? Não é só no SUS, de diferentes sistemas que não se conversam. E aí, claro, a gente pode ir customizando. Por exemplo, o nosso core é fazer a prescrição, mas a gente tem hospitais que, por exemplo, a gente faz a prescrição e o sistema de dispensação já é notificado. A gente não tem sistema de dispensação. Nosso foco é assistencial. Mas aí fez um ganchinho com o sistema de dispensação que já deu, ó, ok, pode dispensar. Então, dá para trabalhar dessa forma. Mas a gente consegue permear bem por esses campinhos de diferentes tipos de sistema. Certo. Ah, você já respondeu uma pergunta do Alan aqui, que perguntava justamente se era necessário a instituição ter um sistema de prescrição Sim, eletrônica. Isso é, então, não tem indispensável. como. É, não tem como Aham, porque a gente precisa trazer os dados, né? Então, não tem como. uhum. Carolina Perini, obrigada pela palestra, suas falas foram inspiradoras. O que você indicaria para quem está começando e ainda não conhece muitas inteligências artificiais e como utilizá-las? Olha, vamos lá. O que a inteligência nos ajuda cada vez mais? Conhecimento. Então, eu acho não, né? Quem acha não faz nada. Estudar, fazer um curso, se especializar. Claro, checar instituições e tudo mais, mas faz muito mais do que nomes renomados de instituição, é aquilo que você tem vontade de aprender. Então, identificar como que você. O que está te faltando para conseguir adentrar nesse caminho da inteligência artificial? É conhecimento sobre a tecnologia? É conhecimento sobre o processo? Né? Então, não é necessário conhecer todas as ferramentas. Então, aprender a fazer boas perguntas. Vamos esquecer um pouco a especialização. Vamos pensar no nosso dia a dia. Aprender a fazer boas perguntas, testar diferentes abordagens, manter sempre o olhar crítico sobre as respostas,
E aí, com a prática, você vai entendendo e conhecendo também o que você pode fazer com a IA. E aí sim, você vê se faz sentido ou não para sua rotina profissional ou acadêmica. Essa é uma questão delicada. O Gustavo também tocou nisso, da experiência dele, né? 10 anos de sala de aula. O que que ele vê? Que as gerações mais novas têm habilidade com as tecnologias, mas poucas habilidades pessoais, né? Aí vem as soft skills, né? E É. baixo pensamento crítico. Como a IA pode ajudar nesse sentido? Aí a gente já falou, né? Pensamento crítico é do ser humano. Então, a gente não pode competir com a IA aquilo que a gente é melhor do que ela. Então, deixa para a IA fazer o que ela sabe fazer. E cabe a nós desenvolvermos cada vez mais o nosso senso crítico. Eu concordo um pouco com o Gustavo, a gente vê uma geração que sabe tudo de tecnologia e não sabe de toque humano. Então, talvez trazer mais pautas sobre o tema, trazer sobre cuidado, né? No dia a dia, também cabe a nós que permeia sobre esses dois lados, tecnologia e saúde, trazer a importância do toque, mesmo para essa geração jovem, que tudo quer muito rápido, quer respostas rápidas. Então, trazer essa sutileza do dia a dia. Então, a IA, deixa para a IA o que ela sabe fazer. Esse toque é nosso, é humano. E aí a IA não vai te ensinar porque ela não sabe. Exato. Eu só queria acrescentar também, acho que o Gustavo fez um comentário anterior, que se relaciona a isso, né? Ah, que a gente vai usar a IA, né? Mas a prática, né? Então, por isso que um curso de farmácia, né? Sim, Somos totalmente contrários a um curso de farmácia 100% EAD. Você sim, precisa de práticas em algumas áreas, né, como farmacotécnica, por exemplo, né? Como tecnologia farmacêutica, não tem como. Você tem que ter o laboratório, né? Controle de qualidade, você tem que ter o laboratório, né? Claro que você pode usar, né, para treinar, e aí na nossa, digamos, né, na farmácia clínica, né, Daniela, você sim, pode criar, usar simulação, você está trabalhando com ferramentas para adquirir as competências intermediárias, mas as competências finais você só vai adquirir no cenário real de prática, sim. né? Não, Então, também é uma observação, né? não, com certeza, não tem como, né? Você pode usar IA para te ajudar na prática, na sua prática lá na faculdade, no ao vivo, mas não tem como substituir. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Olha, a Thalita de Castro Albuquerque está dizendo o seguinte: como a inteligência artificial no balcão de farmácias pode ajudar no atendimento e na oferta de produtos complementares, respeitando a privacidade dos dados do paciente? Não sei se aqui o produtos complementares, será que ela está se referindo a suplementos? Pode ser ou suplementos, ou de repente, Ou é, outros ou, não medicamentos, né? ou medicamentos que não necessitam de uma prescrição médica, mas que podem ser ofertados pelo farmacêutico no momento da avaliação na drogaria. Talvez. Uhum, Acho que ela pode apoiar o farmacêutico no balcão, principalmente, ainda mais, né? O balcão é algo que traz muita demanda para aquele farmacêutico, né? Quando ele identificar a oportunidade de orientação, assim, relevante com base no contexto clínico do paciente histórico, né? Então, você não vai colocar, aí vou voltar, né, para tentar ajudar na resposta. Você não vai pegar a foto daquela prescrição e colocar na inteligência artificial. Mas você pode, por exemplo, pergun perguntar, simular um caso clínico e ver
que aquela IA treinada da saúde pode te ofertar, você com seu senso crítico vai entender se faz sentido, e aí você pode complementar. Mas é importante um passinho antes disso, fazer a avaliação farmacêutica. Então, não é chegar o cliente, né, que na drogaria, embora todos sejam pacientes, muitas vezes tem o nome do cliente. O cliente chega, te dá a prescrição, você não faz uma pergunta, você não sabe quem ele é, e você faz um complemento. Não. Faz a avaliação e a inteligência artificial, acredito que pode te ajudar nessa otimização de recursos para poder entender o que mais pode ser ofertado, desde que você tenha um senso crítico para aquilo. Não sei se Exatamente, era né? exatamente essa dúvida dela, né? Aham. Temos aqui Jaqueline Yassi, em espanhol. Olha, temos uma Ih, não habla espanhol. audiência. A consulta. Existirá algum risco se aplica a inteligência artificial na farmácia hospitalar? É bem abrangente, né? Eu acho que tem mais um. Obrigada pela pergunta. Desculpa, não hablo espanhol, mas acho que como toda tecnologia aplicada à saúde, né, a IA na farmácia traz riscos relacionados aos erros decorrentes daquilo que foi enviesado. Então, se eu treinar de forma inadequada, eu vou ter um risco. Mas aí, mais uma vez, você tem o senso crítico, que é um farmacêutico validando no final. Então, vou trazer o exemplo da NoHarm. Se a NoHarm me trouxer uma interação medicamentosa absurda que não existe, eu tenho que ter esse senso crítico. Eu tenho que minimamente duvidar se for algo muito diferente da minha rotina. Né? Então, é porque a NoHarm é a plataforma que traz os alertas sobre erro de prescrição. Sim, mas ela vai trazer uma informação que, se eu julgar que ela não está correta, eu posso questionar o desenvolvedor dela. E nesse questionamento, você pode ser surpreendido por um artigo científico que corrobora com aquele alerta ou com algo que pode melhorar a plataforma. O que a gente vê muito na prática é novas interações que às vezes não deu tempo da nossa curadoria atualizar, e aí o farmacêutico local fala: olha, essa interação ainda não está apontada. O que nossa curadoria faz? Pede para essa pessoa que apontou isso para a gente nos mandar os artigos científicos que ela está dizendo, porque eu não tenho isso na minha base. A gente usa diversas bases para trazer os artigos científicos, bases não Google, né? Bases que têm uma robustez. Então, com os artigos, jornais internacionais, tudo mais, com os artigos, PubMed, todos eles, a gente tem uma base sobre isso. Se você viu um alerta, viu uma interação que o sistema não apontou, você pode nos avisar, manda o relatório com esses artigos e nossa curadoria de farmacêuticos vai analisar se aquilo está correto ou não e te devolve. Se for isso, vai para a nossa base, todo mundo que tem no harm vai ter. Se não for, a gente vai te dizer o porquê que não está dentro da interação. Então, dentro dos alertas. Então, acho que parece que a gente repete, mas ainda assim, risco sempre vai ter, desde que você não use o seu senso crítico. E aí você tem é um carro automático numa pista que você não tá tendo controle nenhum. Você minimamente precisa saber o que Uhum. fazer, entendeu? Não Acho sei que você se comentou, aham. Você responde. comentou também, Acho que caiu. bem anteriormente, é, deve ter farmacêuticos. Acho que caiu. Voltou? Sim, Voltou? Voltou? Ai, voltou aqui. Voltou. é um problema aqui a minha conexão hoje. É, como você disse anteriormente, o hospital precisa investir, né, na farmácia clínica. Então, dar as condições de infraestrutura, dar condições para os farmacêuticos se especializarem também, reconhecer as necessidades do hospital, começa pequeno,
né? sim. Começa numa clínica, por exemplo, ou no ambulatório, enfim, em um local, né? E vai acompanhando por meio de indicadores e vai melhorando, né, o processo e incorporando a IA como uma ferramenta, Sim. né? Mas o senso crítico é fundamental, como você disse. E o Temos investimento, aqui né? O investimento é muito importante, que você falou. A um instituição tem investimento. que querer. Uhum, E o investimento nem sempre é exato. só financeiro. É investimento de Uhum, você querer resolver a dor da sua instituição, né? exatamente. Temos aqui, eu não sei se eu vou falar o nome correto, Fazila Arde Said. Obrigado pela belíssima apresentação. Gostaria de saber quais são as ferramentas de IA utilizadas para triagem de moléculas e otimização de candidatos a fármacos. Olha, tem é o que mais é, diversas plataformas, startups e empresas a gente tem aí para triagem de moléculas e otimização de candidatos. Assim, aí são pesquisas, né? Você tem que ir verificando credibilidade, acurácia e tudo mais. Mas a que eu mais vejo as pessoas falando, não usei, tá? Mas que eu já vi aí bastante movimentação, é a AlphaFold, que ela tem predição de estrutura proteica, facilita a identificação de alvos terapêuticos, mas ainda está sendo trabalhada junto com as indústrias farmacêuticas para a descoberta e desenho de moléculas, mas já existe sim plataformas. Certo. Nós tivemos duas perguntas nesse sentido, né? E eu vou adiantar aqui uma informação que eu vou dar lá no final. No dia 30 de junho, a academia vai promover um seminário de IA ligada ao desenvolvimento de novos fármacos e medicamentos. Então, estejam aí bem, bem atentos, tá? Ligadinhos. Maria Bertozzi, existe ainda alguma falta no mundo da farmácia clínica quando falamos sobre IA? Não Acho que aí sei a bem. pauta é. Eu estou te ouvindo. Tá me Estou te... ouvindo? Deu uma travada, mas então tá. Acho que a falta, acho que eu voltei aqui. Acho que a falta maior, assim, não é nem na farmácia, é geral, né? Integração dos dados, qualidade dos dados que a gente tem. Acho que é essa questão da gente entender como que a gente pode utilizar a ferramenta a nosso favor. Porque tem diversos tipos de startup, diversas plataformas, diversas soluções para resolver problemas usando a inteligência artificial. Tem diversas. Saiu um mapa de startups no Brasil de tecnologia, tem assim, diversas. Mas eu acho que o que mais falta é a gente entender o que a gente quer resolver. E aí não é IA, entendeu? É o que a gente quer resolver de fato para que a IA consiga desenvolver aquilo que precisa ser resolvido e atingir o objetivo. Acho que é o que mais falta. É identificar por meio de um diagnóstico, né, situacional, Exato. onde vou trabalhar primeiro, o que que eu preciso, qual é a minha prioridade. Exatamente. E aí sim, claro, hoje em dia tem várias plataformas de IA oferecendo diversos produtos, e aí eu acho que o que falta é a gente também ver estudos sobre ela, reconhecimento, certificações, se ela teve uma acurácia boa, enfim, aí claro vai da nossa validação. Mas eu ainda acredito que o que falta mesmo no mundo de tecnologia, tá? E a gente está falando da farmácia, mas até amplio. É a gente saber o que a gente quer Seguramente. resolver. Uhum, Então, uhum, só ter uma IA por ter uma IA, o que eu quero resolver, né? aham. Daniela, nós estamos nos aproximando aqui do final da nossa atividade. Eu acredito que eu tenha
conseguido encaminhar todas as perguntas, né? Muitos parabéns aqui para você. E Eu que então eu agradeço. vou proceder aqui ao encerramento dessa atividade. Em primeiro lugar, te agradecendo, né? Muito em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né, a doutora Daniela Cristina Fátio, que trouxe contribuições muito relevantes e fazendo essa ponte, né, tecnologia, IA, saúde, educação. Acho que era tudo que a gente queria e você conseguiu cumprir aí essa, esse desejo, né, em relação ao tema de hoje. Eu vou aproveitar, né, para informar os nossos participantes que na próxima segunda, dia 15, nós vamos ter a palestra do tema Biossíntese de nanopartículas de prata com própolis vermelha amazônica. Olha que interessante, caracterização e atividade antibacteriana. E o link das informações está sendo compartilhado no chat. E aquilo que eu já antecipei, no dia 30 de junho de 2026, realizaremos o terceiro simpósio Inteligência Artificial e Evidências do Mundo Real e aplicadas ao desenvolvimento de fármacos e medicamentos. Então, estejam aí antenados aí com as nossas redes sociais, entrem no site da academia, né? E vocês vão ter todas as informações. Então, nós vamos encerrar a atividade de hoje. Novamente, Dani, te agradeço Obrigada. muito e eu queria te passar a palavra para as suas últimas observações. Primeiro, eu acho que agradecer a oportunidade, ao convite. Eu gosto muito de falar sobre as coisas que eu acredito e sobre as coisas que eu acho que a gente, juntos, vai ter um resultado, né? Então, conhecimento ele é bom quando ele é compartilhado, e ele é compartilhado no dia a dia. Então, eu agradeço por essa oportunidade, a todos que estavam aqui com a gente nesse bate-papo, e que possamos levar isso para o nosso dia a dia, assim, a IA não vai nos substituir, vamos cada vez mais utilizar, fazer ela trabalhar para a gente ter tempo de cuidar daqueles que nós amamos, seja no nosso âmbito familiar e amigos, ou aqueles pacientes que, de certa forma, a gente escolheu como profissional de saúde cuidar e tirar o nosso tempo em oferta a eles. Então, que a gente possa fazer isso e deixar a IA fazer aqueles processos que a gente não gosta muito. Muito obrigada, Daniela. Agradecemos muito e dessa forma, então, encerramos a atividade de hoje, convidando a todos para as próximas atividades da academia, que são ofertadas, né, com muito carinho aqui para todos vocês. Boa noite, obrigada pela participação. Tchau, boa noite. Obrigada, professora Silvia.